E aí pessoal, tudo certo? Então a gente está começando aqui a nossa aula de hoje, uma aula gravada para melhorar a qualidade da nossa aula, e a gente vai tratar do assunto Independência da América Espanhola. Para a gente compreender melhor a independência da América Espanhola, eu preciso necessariamente fazer um pequeno retrospecto com vocês de algumas questões fundamentais da história da América. Começando principalmente, ou começando pelo elementar, né, que é a forma como os espanhóis colonizaram os seus territórios. Vocês sabem, quem me conhece sabe que esse assunto é muito caro para mim, é muito importante, ele é muito significativo, porque pessoalmente eu tenho uma identificação muito grande com a cultura latino-americana. Como brasileiro, me identifico muito com a cultura latino-americana e apesar da diferença linguística, né, eu tenho muita proximidade com a cultura latino-americana, principalmente pensando aqui na região do Rio Grande do Sul, na região do Pampa, né, que é uma região de fronteira contínua, e acho que talvez até por isso essa influência seja mais forte aqui, pensando na minha forma de ver as coisas. Mas aqui já vai uma primeira orientação para vocês estudarem a história da América Espanhola. Para quem tem alguma dificuldade em estudar a história da América Espanhola, é bem interessante e até bastante produtivo, didático, pensar a história da América Espanhola sempre em analogia com a história do Brasil, porque sempre tem alguma coisa que a gente pode pegar como época semelhante. Então, o período colonial, né, ele é mais ou menos correspondente, depois o período de processo de independência é mais ou menos correspondente, aí nós vamos ter as convulsões sociais muito semelhantes, então é bom a gente pensar sempre paralelo, né, a colonização da América Portuguesa e a colonização da América Espanhola, afinal de contas, tudo isso é América Latina, e a gente precisa ter noção disso, tá legal? Então, claro, se eu quero que vocês entendam a história da América Espanhola na sua independência, eu preciso fazer um pequeno retrospecto lá da história da colonização espanhola. Vamos lembrar algumas coisas importantes? Vamos lembrar, por exemplo, que se a gente for pensar na chegada dos espanhóis na região da América, a gente está falando lá de Cristóvão Colombo. Nós estamos falando lá de 1492, né? Que é o que a gente consegue observar nesse mapa que vocês estão vendo aí. Então este mapa vai mostrar as viagens de Colombo, as 4 expedições de Cristóvão Colombo, mas vai mostrar principalmente que Colombo não chegou aos territórios que correspondem às grandes civilizações, né? Colombo não chegou a conhecer a civilização asteca, não chegou a conhecer a civilização maia e inca, ele conheceu as populações indígenas que tinham características muito semelhantes aos povos nômades, seminômades, caçadores-coletores de outras partes da América. Mas, ainda assim, conheceu a riqueza, a diversidade e teve acesso aos metais preciosos da região do Caribe, tá legal? Então, Colombo fez esse primeiro contato. Agora, qual é o outro ponto que eu preciso também lembrar vocês da história da América Espanhola? É que o território da América Espanhola é extremamente diverso e a população era gigantesca. Normalmente em sala de aula eu faço a pergunta: quantas pessoas vocês acham que viviam no continente americano quando da chegada de Cristóvão Colombo? E aí dificilmente, claro, hoje essa informação já é um pouco mais popularizada, mas dificilmente as pessoas chegam no número correto, né? A gente fala de aproximadamente 60 milhões de pessoas vivendo no continente americano na época da chegada de Colombo, né? No senso comum, as pessoas nem imaginam essa possibilidade. As pessoas nem acham que essa possibilidade é possível, tá? Bom, de qualquer maneira, eu tenho este mapa para a gente dar uma olhadinha na quantidade de povos, de etnias que compõem as civilizações americanas, os povos americanos aqui, desde os esquimós lá na região do Alasca, descendo pela região do Canadá, as tribos indígenas dos Estados Unidos, do território dos Estados Unidos, né? E descendo mais as grandes civilizações, as complexas civilizações asteca, maias e incas. Aqui na América Portuguesa a gente encontra as tribos Tupi, Guarani, né? Então temos toda essa infinidade de povos.
Essa infinidade de povos vai ter o contato com os espanhóis, primeiramente, e depois com os portugueses, e vai começar o processo de colonização. Mas vai ser somente mais adiante, não vai ser lá em 1492, vai ser somente mais adiante, precisamente em 1519, com Hernán Cortés, e um pouco mais tarde, né, com Francisco Pizarro, em 1530, 31, que nós vamos ter a conquista das populações dessas grandes civilizações, que são as complexas civilizações pré-colombianas, tanto os astecas quanto os maias. Tá? Aliás, tanto os astecas quanto os incas. Os maias eram uma civilização que já tinha se desestruturado antes mesmo da chegada dos espanhóis aqui. Tá? Então, Hernán Cortés, lá em 1519, vai conquistar, vai dominar a civilização asteca. Hernán Cortés chega pacificamente, ele até é bem recebido pelo imperador Montezuma II. Há um grande mal-entendido. O imperador Montezuma II acredita que os espanhóis que estão chegando são representantes dos deuses ou algo parecido. Mas um conflito acaba sendo gerado e esse conflito toma uma proporção muito grande. Montezuma II é assassinado e aí as tropas de Hernán Cortés vão massacrar a população asteca. Claro que é uma reflexão que a gente pode fazer depois, como é que algumas centenas ou milhares de espanhóis dominam milhões de uma população como a população asteca, que era estimada em aproximadamente 11 milhões de pessoas. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente já vai refletir. Da mesma forma, aqui na América do Sul, Francisco Pizarro vai acabar dominando os Incas, uma outra civilização que tinha imperador, que tinha toda uma estrutura. Tá legal? Então nós temos o primeiro momento, que é o momento da chegada de Cristóvão Colombo, o segundo momento, que é o momento da conquista. E aí agora a gente pode refletir um pouco sobre aquela proposição que eu fiz. Como é que uma meia dúzia, entre aspas, né, de espanhóis domina uma civilização complexa como a civilização asteca ou a civilização inca? Então nós temos mais de um fator, mais de uma resposta para essa pergunta. A primeira resposta está na superioridade militar com o uso da pólvora, que os povos indígenas não conheciam. Isso explicaria muita coisa. A segunda explicação está para esse grande mal-entendido, né? Os espanhóis sendo vistos como deuses, semideuses ou algo parecido. A terceira explicação está na própria organização dessas civilizações. Quer dizer, quando tu tem uma civilização com um poder forte, centralizado, que controla toda uma estrutura, às vezes pode ser mais fácil dominar os povos ou dominar um povo quando esse poder existe, porque basta que eu retire o poder que domina toda essa estrutura e me coloque no lugar deste poder. E aí eu vou dominar a estrutura que já está pronta. Então é interessante a gente pensar que os espanhóis se aproveitaram muito das estruturas que já tinham sido montadas tanto pelos astecas, lá no México, quanto pelos incas aqui na Cordilheira dos Andes. E aí vão utilizar a exploração da terra e da propriedade ou da mão de obra nessa terra em estruturas que já eram utilizadas pelos próprios indígenas, pelos próprios impérios. E aqui a gente vai falar um pouquinho desse processo de exploração. Duas palavrinhas importantes para vocês levarem para as provas de vocês: a mita e a encomienda. Um lembrete aí da história da colonização da América Espanhola que necessariamente vocês têm que lembrar. Tá? A mita é o trabalho compulsório obrigatório nas minas, é o trabalho indígena. Os indígenas são convocados para trabalharem nas minas de prata, de ouro, para a coroa espanhola e para os colonos. E a encomienda é uma espécie de arrendamento da terra para o colono espanhol que vem para cá, que vai utilizar não só a terra para produzir, mas também a mão de obra indígena. Ele ganha a mão de obra indígena em troca de oferecer para os indígenas a catequização.
Tá? Então, diante disso, a gente vai montando o cenário. A gente já teve a chegada de Cristóvão Colombo, a gente tem uma estrutura de exploração colonial sendo colocada na mita, na encomenda. Claro, temos a conquista, né, de Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Essa estrutura vai se colocando aí para a exploração do território. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é tentar entender a lógica de estruturação das colônias espanholas, quer dizer, como é que os espanhóis organizam a sua lógica produtiva de exploração do território. E aí a gente vai passar para um outro mapa, né? Esse outro mapa é um mapa em que a gente encontra a divisão do território espanhol de acordo com as formas administrativas. Então nós temos os vice-reinados, tá? E as capitanias gerais. Então essas são as formas de administração que os espanhóis escolheram para dividir esse grande território que vai desde o antigo Império Azteca até a Patagônia, tá? Passando pela região onde ficava o Império Inca. Então os vice-reinados são as estruturas mais poderosas, né? E nós temos as capitanias gerais que têm o objetivo de proteger o território. A capitania, ela já vai, pelo próprio nome dizer, né? É onde um capitão é nomeado para governar e para proteger o território. Então, atrelada a essa história da chegada de 1492, das conquistas de 1519, de 1530, da estrutura de exploração do território com a mita e com a encomenda, nós vamos encontrar ainda a exploração ou a organização da terra, principalmente em duas estruturas. O vice-reinado, que no Brasil corresponderia ao nosso governo geral, ao que seria o nosso governo geral aqui no Brasil, e a gente vai encontrar também, além do vice-reinado, as capitanias gerais. Diferente do Brasil, que são capitanias hereditárias, né? A América Espanhola tem as capitanias gerais. Significa que é normalmente algum espanhol ou algum integrante da corte nomeado pela coroa que vai ocupar esse território como capitão geral. E se vocês observarem no mapa, vocês vão perceber que essas capitanias gerais ficam em pontos estratégicos de defesa. A Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Guatemala, a Capitania Geral da Venezuela, fiscalizando o Mar do Caribe. E a Capitania Geral do Chile, eventualmente, se alguém quisesse subir pelo Oceano Pacífico, ia ter que passar pela Capitania Geral do Chile. Tá legal? E aí nós vamos encontrar o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino de Nova Espanha, né? O vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Prata e o centro, o grande centro, que já era o centro administrativo dos Incas e que agora é o grande centro administrativo da coroa espanhola, o vice-reinado do Peru. Bom, aqui já temos uma ideia básica de como se estrutura a colonização espanhola. Isso é um lembrete, né, da época da colonização espanhola. Agora vamos mais adiante um pouquinho, porque essa colonização espanhola vem acompanhada de uma estrutura social típica, característica, e faz diferença. Essa estrutura social faz bastante diferença dentro da história da Espanha, a ponto de nós termos modelos de independência diferentes. Mas vamos lá, vamos devagar. Então, qual é o cenário agora social dessa colonização espanhola na América, tá bom? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar como categoria social na América Espanhola os que ficam conhecidos como os chapetones. Os chapetones são espanhóis nomeados pela coroa espanhola para ocuparem altos cargos aqui no território da América. Tá? Então, primeiro nós vamos encontrar lá os chapetones. Depois nós vamos encontrar um outro grupo que são conhecidos como os crioulos. Que são brancos, descendentes de espanhóis, mas nascidos aqui na América. São a elite colonial. Eles são equivalentes aos colonos da América Portuguesa, tá legal? Independente, por enquanto, né, não faz tanta diferença neste momento, crioulos e chapetones são os colonizadores. Um representa diretamente a coroa espanhola, é uma autoridade nomeada pela própria coroa espanhola, e o outro é uma elite local, uma elite colonial.
que é o colono, claro que é quem explora a terra e quem explora a mão de obra indígena. Tá? Se a gente sai dessas duas classes sociais, a gente pode encontrar um outro grupo social muito numeroso, que é óbvio, é o povo indígena. Então nós vamos encontrar aí os próprios indígenas, os povos originários, que são a maior parte da população. Aqueles que não foram dizimados, né, no processo de conquista, acabaram servindo como mão de obra compulsória, escrava mesmo, só não recebe o título de escrava porque não é uma propriedade que não pode ser comprada, não pode ser vendida, mas é uma propriedade quase como uma propriedade, é um trabalho quase como escravo, trabalho compulsório, seja através da mita, através da encomenda ou outras categorias de trabalho nesse sentido. Além dos indígenas, nós vamos encontrar um grupo de mestiços que tem a sua forma de viver ainda muito precária. Né? Os mestiços eles não são contemplados, né, dentro da hierarquia social. Os mestiços e os indígenas estão muito próximos aí nos seus direitos e nas suas possibilidades. E aqui é a base da mão de obra de toda a América Espanhola, tá legal? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas não tinha escravos africanos na América Espanhola? Tinha, e tinha bastante. E a maior parte deles entrava inclusive pelo maior mercado de escravos da América, o porto de Valongo, que ficava no Rio de Janeiro. Mas aí a gente vai encontrar, quando a gente fala de africanos vindos para cá, trazidos para cá, né? Os africanos eles vêm para algumas regiões específicas em maior quantidade. Normalmente os africanos são direcionados para as regiões de plantation. Plantation, que é um nome que a gente não gosta nem de falar, porque é uma pronúncia estranha, né? Mas o plantation vocês lembram desde o ensino fundamental, que é aquela forma de produção que utiliza a monocultura, a mão de obra escrava, voltada para o mercado externo, né? Grandes propriedades plantando a mesma coisa. A gente vai encontrar, dar uma olhada no mapa, a gente vai encontrar esse tipo de organização mais no Mar do Caribe, por isso vai ter uma maciça vinda, né, tráfico, que a gente usa a expressão, um maciço tráfico de africanos para cá, transformados em escravos. Tá? E tem também muitos escravos que saem da região do Rio de Janeiro e que vão ser trazidos para cá, para Buenos Aires, porque Buenos Aires é uma cidade muito grande e uma cidade que utiliza muito a mão de obra escrava africana. E os arredores ali de Buenos Aires também, algumas instâncias da região da Argentina vão utilizar bastante a mão de obra africana. Nós vamos encontrar alguma quantidade de escravos na região do que seria hoje a Colômbia, né? Então, mas em geral é essa mestiçagem e esse povo indígena que vai ser a grande massa de trabalho utilizada na exploração das colônias espanholas. Tá legal? Muito bem, agora a gente já tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo na história da colonização espanhola. Precisou de uma introdução bem grande, né? Não é exatamente uma aula de colonização espanhola, mas é uma introdução bem grande para que a gente chegue no ponto onde eu quero, que é o que acontece para que essa estrutura que a gente está vendo aqui, que é uma estrutura colonial e que vai funcionar dentro do sistema colonial, né? Isso aqui é o sistema colonial espanhol funcionando, tá? Isso é um sistema que é muito comum dentro do mercantilismo da época, né? Funcionava muito semelhante dentro do território português ao sistema colonial funcionando. Quer dizer, o que acontece e em que momento acontece a ruptura para que essas colônias se tornem independentes, tá legal? Aí a gente vai para a segunda parte da explicação, que aí a gente começa a falar do processo que leva à independência da América Espanhola. Aí a gente tem que pensar num outro contexto. Imagina que esse modelo aqui começou lá com a chegada do Colombo, depois vem o processo de conquista, do processo de conquista tem a colonização, toda essa estrutura que a gente está vendo. E isso vai funcionar durante 200, 300 anos. E a Espanha tem grandes vantagens nesse processo de colonização, porque a Espanha tem acesso, ela chega a grandes áreas de exploração de metais preciosos. Então a Espanha tem acesso a grande quantidade de ouro, a Espanha tem acesso a grande quantidade de prata. Por isso que os espanhóis, quando praticam o mercantilismo metalista, o mercantilismo bulionista, que privilegia, que prioriza a exploração ou a busca de metais preciosos, a acumulação de metais preciosos.
tem o ouro e a prata vindo do México, da região da América Central, e a prata boliviana. Aqui, ó, nessa região que vocês estão vendo aqui, é a região que seria da Bolívia, né? Aqui havia uma mina de prata, era praticamente uma montanha de prata, e não é por acaso que esse território todo é chamado de estuário do prata, porque por aqui era escoada a prata para ir lá para a Espanha. E o Mar do Caribe é o mar da pirataria, é o mar da atividade corsária. Então, piratas ingleses, piratas franceses, piratas holandeses vão andar por aqui em busca de riqueza. Então, o Mar do Caribe é realmente esse cenário especial para esse tipo de domínio, né, de disputa. Mas agora que a gente viu que esse mercantilismo espanhol durou 200, 300 anos, né, vamos chegar no ponto onde é que começam a apresentar as rachaduras, as falhas desse sistema. E aí a gente precisa ir lá para o século XIX, aliás, desculpa, para o século XVIII, né, entender o que está acontecendo no mundo nessa época, durante o século XVIII, o que tem de mudança acontecendo no século XVIII. A primeira coisa que eu vou citar nem está no século XVIII, na verdade é algo que ocorre ainda no século XVII, mas que tem reflexos no século XVIII. Vamos pensar nas revoluções inglesas. As revoluções inglesas transformaram a Inglaterra num país liberal, colocaram a Inglaterra na frente na corrida pela implantação do capitalismo, porque aí a burguesia inglesa passa a ter mais força dentro do parlamento, né? E as revoluções inglesas abrem espaço para esse avanço dessas ideias liberais. Junto com as revoluções inglesas, que eu repito, não foram no século XVIII, mas tem reflexo no século XVIII, faço questão inclusive de colocar as datas das revoluções, vocês já estudaram isso nesse nosso livro, né? Junto com as revoluções inglesas, a gente vai encontrar também o movimento intelectual que está por trás das revoluções inglesas, que é o movimento iluminista, né? O iluminismo, também já trabalhado por nós, que vai trazer a ideia de liberdade de comércio, de governos voltados para os interesses do povo, das nações, etc. Gente, a simples ideologia iluminista já seria um motivo para corromper todo o sistema colonial, porque ele é baseado no monopólio, no controle feito pela coroa, né? O sistema iluminista, a ideologia iluminista vai bater de frente com o sistema colonial. Tanto é que, assim, assim como na América Espanhola, também na América Portuguesa, eram proibidas as leituras das obras dos pensadores iluministas, Rousseau, Voltaire, esses caras todos que teorizavam a respeito do iluminismo, eram literatura proibida nas colônias, tá legal? Então nós temos no século XIX as revoluções inglesas, nós temos o iluminismo, e aí nós temos movimentos concretos, situações reais que buscam colocar em prática essas ideologias. Aí aparece lá, em 1776, a independência dos Estados Unidos, é uma luta de uma colônia contra a sua metrópole e uma vitória, né? Claro que a independência dos Estados Unidos ela é declarada em 1776, porém ela só ocorre de fato em 1783, quando a Inglaterra reconhece essa independência, né? Mas a independência dos Estados Unidos é um grande exemplo aí de colocada em prática. E junto com a independência dos Estados Unidos, ou numa decorrência, né, na sequência, nós temos ali a Revolução Francesa, a maior de todas as revoluções. Ela ocorre como símbolo, né? A Revolução Francesa tem como símbolo lá o ano de 1789, a tomada da Bastilha, mas a gente sabe que a Revolução durou bem mais do que isso. Agora eu gostaria também de chamar a atenção para um evento que ocorre dentro da história da época da Revolução Francesa, que é um desdobramento disso tudo. Aqui ó, no nosso mapa vocês vão encontrar a ilha de São Domingos. Essa ilha era uma colônia francesa, que tinha grande maioria de população africana, sendo utilizada como escrava, num sistema de plantation, e que durante a Revolução Francesa teve, lá no auge da Revolução Francesa, na fase da República da Convenção, os jacobinos declararam a abolição da escravidão nas colônias. E aí os escravos africanos de São Domingos aproveitaram esse ensejo, inspirados no ideal de liberdade, de igualdade,
né, de fraternidade, derrubaram os líderes franceses, tomaram a ilha e fundaram um governo independente. Entram numa luta, né, os grandes líderes, né, Jacques Dessalines e Maurice de Louverture, os grandes líderes vão lutar em 2 momentos pela independência do Haiti, que é como vai ser chamada a ilha, e em 1804, quando Napoleão tenta reconquistar a ilha, eles acabam se tornando independentes de verdade. Então, o primeiro território independente da América Latina é esse aqui, Saint-Dominique, Santo Domingos, São Domingos, que era uma colônia francesa e que vira o Haiti. Tá? Então, esse evento também é importante, a independência do Haiti também é importante como um contexto de inspiração para a independência, para as outras independências da América Espanhola. Ela começa lá em 1793, mas a gente coloca como a independência final 1804, que é quando eles se libertam de vez. E aí é interessante pensar que depois a França vai cobrar uma indenização dos haitianos, tá? Uma indenização gigantesca. Então esse aqui, garotos e garotas, é o contexto do século XVIII, do qual eu estou falando, onde tudo se encaminha para uma grande mudança na Europa. A Revolução Francesa, a independência do Haiti, né, todas essas coisas que vão provocar grandes mudanças. Agora, temos fatos mais concretos que levam de verdade à ruptura das colônias espanholas com o país Espanha, né, com a sua metrópole Espanha. E aí vale a pena a gente de novo fazer analogia, ou tentar fazer analogia entre a história da América Portuguesa e da América Espanhola. Eu sei que nós não vimos dentro dos nossos módulos ainda a história da independência do Brasil, né? Nós vamos mergulhar em história do Brasil em breve, mas todos vocês já estudaram em algum momento da vida de vocês a história do Brasil e lembram que a independência do Brasil está relacionada com a vinda da família real portuguesa para cá, e a vinda da família real portuguesa para cá, por sua vez, está relacionada com o avanço de Napoleão Bonaparte lá na Europa. Tá? Da mesma forma, o avanço de Napoleão Bonaparte acabou afetando a Espanha também. E o avanço de Napoleão Bonaparte também tem a ver com o processo de independência da América Espanhola. E é isso que eu quero que vocês compreendam daqui para frente. Tá? Então pensa o seguinte, dá uma olhadinha neste mapa e perceba qual foi a estratégia de Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte tinha lá o objetivo de invadir, de atacar todos os países da Europa, dominar a Europa, mas principalmente atingir seu principal rival, a Inglaterra. Ele até tentou numa batalha direta contra os ingleses, a Batalha do Trafalgar, mas foi derrotado. A Inglaterra tem a maior frota naval do mundo dessa época, portanto não é fácil vencer a Inglaterra. E aí então Napoleão muda a estratégia e acaba declarando o bloqueio continental. Proíbe todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. O objetivo de Napoleão é enfraquecer a Inglaterra a ponto de conseguir dominá-la militarmente depois. Mas nós sabemos que alguns países não vão respeitar esse bloqueio, e um desses países é Portugal. Por isso, Portugal vai ser invadido pelos franceses e isso obriga Dom João VI a fugir. O caso da Espanha acontece ainda antes. É lá em 1807 que o Napoleão resolve invadir o território da Espanha, derruba o rei Fernando VII, que é o rei da Espanha, e acaba coroando seu irmão José Bonaparte, o novo imperador do território espanhol. Tá legal? Então é dentro dessa história que continua a minha explicação sobre a independência da América Espanhola. Nós temos lá a expansão napoleônica, e junto com a expansão napoleônica, a derrubada lá do rei Fernando VII, que era o rei da Espanha. E o rei Fernando VII era um rei muito característico da época, né? Um rei de caráter absolutista, um rei centralizador, conservador, e que controlava todas as suas colônias. Quando o rei Fernando VII é derrubado na Espanha, duas situações acabam se colocando. Né? A primeira é aquela que eu já citei.
aquela de que o próprio José Bonaparte assume o governo e é uma liderança controlada pelo próprio Napoleão. Então José Bonaparte assume oficialmente o governo da Espanha e vira imperador. Mas a outra situação é que grupos liberais espanhóis aproveitam esse vácuo, aproveitam esse domínio livre e acabam avançando e criando um governo paralelo. Então José Bonaparte é o que derrubou lá o Fernando VII, né? Mas paralelamente a isso nós vamos ter a formação de um outro governo, um governo chamado Junta de Cádiz. Existe lá uma reação, uma espécie de resistência, que é, ao mesmo tempo, uma resistência ao avanço de Napoleão, só que é uma resistência liberal. E essa resistência liberal vai fundar lá a Junta de Cádiz, no sul da Espanha. Essa Junta de Cádiz, uma junta governativa, tinha caráter liberal, elaborou uma Constituição e, a partir da elaboração dessa Constituição, respingou direitos liberais para todo o domínio do território espanhol. Portanto, era para todo o território. E, inevitavelmente, vocês devem estar pensando, se é para todo o território, então atingia as colônias espanholas? Sem sombra de dúvida, atingia as colônias espanholas. E aí isso incentivou os movimentos de independência aqui de caráter liberal. Entende, então, por que a relação entre independência, a relação entre Napoleão Bonaparte e a independência da América Espanhola é tão estreita quanto a relação de Napoleão Bonaparte e a independência da América Portuguesa? Porque a bagunça que o Napoleão fez lá vem acompanhada dos ideais liberais e abre espaço para esses ideais liberais. E isso acaba atingindo aqui as colônias. Então agora vamos aproveitar o nosso conhecimento de história do Brasil e vamos pensar. No caso do Brasil, a vinda da família real portuguesa para cá criou condições, criou uma experiência para os colonos brasileiros de não serem colônia. Pelo menos na prática. Depois até na teoria, quando em 1815 os portugueses elevam, né, Dom João VI eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. No caso da coroa espanhola, porque com a aprovação da Constituição de Cádiz, lá na Espanha, e com a extensão dessas leis para as colônias, a elite colonial, os crioulos que viviam aqui, acabam experimentando como é que é uma organização mais liberal, menos controlada pela metrópole, menos autoritária. E o resultado disso é que se em algum momento alguém tentar voltar para trás, ou seja, recolonizar, controlar de novo, os colonos não vão permitir. No caso do Brasil, foi quando as cortes de Lisboa se rebelaram e se declararam corte constituintes em 1820, queriam recolonizar o Brasil. E aí veio todo o movimento de independência que, liderado por Dom Pedro I, rompeu os laços com Portugal. No caso da Espanha foi um pouquinho diferente, eu vou te mostrar o que aconteceu. Napoleão Bonaparte vai continuar sua campanha, ainda vai atacar a Rússia, só que ele vai ser derrotado, né? Então lá em 1815, nós temos a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte e a organização de uma espécie de reunião dos países que venceram Napoleão Bonaparte no Congresso de Viena. O Congresso de Viena é uma reação dos países absolutistas, dos países conservadores. O objetivo do Congresso de Viena é restaurar as monarquias como eram. Então adivinha quem é que volta para o trono da Espanha? Fernando VII. E como eu disse para vocês, Fernando VII era um cara absolutista, autoritário, conservador, colonizador. E o que ele vai tentar fazer no momento que ele assume o trono da Espanha de novo? Ele vai buscar a recolonização das colônias. Se já havia uma tendência de movimento de independência, né? Agora com Fernando VII recolonizando, tentando recolonizar,
os movimentos de independência começam a pipocar com muito mais força. Então, inclusive, essa explicação caiu bem assim numa prova da URGS recentemente. Quer dizer, o movimento de independência da América Espanhola se intensifica a partir da tentativa de Fernando VII de recolonizar as colônias que estavam meio perdidas nesse período de expansão napoleônica. E aí então começam a pipocar aqui os movimentos de independência, né? As lutas pela independência da América. E estamos chegando onde eu quero. E espero que vocês não tenham se perdido nessa história toda, tá? Só que agora eu tenho que mencionar uma situação muito importante, principalmente para as nossas provas. Os movimentos de independência da América Espanhola tiveram experiências que antecederam a independência de fato, né? Por isso eu preciso pelo menos mencionar os movimentos precursores, né? Então eu vou citar aqui 2 movimentos que são considerados movimentos precursores da independência da América Espanhola, mas que não deram certo justamente por causa do caráter desses movimentos. Tá? São movimentos que queriam a independência, mas que iam para um caminho muito mais libertador para os povos indígenas, para os camponeses, para as camadas mais pobres. Esse modelo, que é o modelo de independência mais indígena, o modelo popular, é um modelo de independência que não agradava às elites crioulas. Tá? Então, o modelo de independência popular não agrada às elites crioulas. As elites crioulas, que são os descendentes, por isso eu precisava fazer toda aquela explicação inicial na minha aula. Para agora eu falo quem é a elite crioula, você sabe quem é. Então, a elite crioula queria a independência e estava lutando pela independência, buscava a independência inspirada nos valores iluministas, mas não uma independência para colocar os indígenas para comandar, né? Uma independência que mantivesse a ordem econômica e a ordem social, que não provocasse uma alteração muito grande no sistema. Tá? Então esses movimentos populares, esses movimentos precursores, eles vão ser reprimidos. São movimentos de independência, mas os próprios crioulos que queriam a independência não aceitaram esses movimentos, porque eram radicais demais, populares demais. E aí os exemplos que eu cito são a rebelião de Tupac Amaru, lá no Peru, que é um líder indígena, que se descobre indígena, na verdade, porque ele era mestiço, acaba se autodeclarando cacique, um curaca, e aí lidera um movimento de independência baseado nos direitos, né, na ancestralidade indígena. Acaba sendo preso e condenado à morte e é esquartejado por 4 cavalos. E um outro movimento que ocorre a partir da Venezuela é o movimento dos comuneiros. Em função de uma organização de trabalhadores, né, trabalhadores e pequenos proprietários e comerciantes e tal, uma espécie de classe média colonial. E aí depois tem uma adesão em massa dos povos indígenas também, era para formar o governo dele comum. Só que justamente esse caráter mais popular fez com que as elites crioulas reprimissem o movimento. Então essas tentativas, esse modelo de independência não vai passar. Os 2 movimentos foram reprimidos, tá legal? Nem o movimento Tupac Amaru e nem o movimento dos comuneiros. Então, quais são os movimentos que vão dar certo? Esses aqui que a gente vê no mapa. Aqui nós temos a sequência cronológica das independências da América Espanhola a partir deste mapa. Então, se a gente olhar no nosso mapinha, a gente vai encontrar da Argentina, né, para o norte, começando aqui, temos uma ruptura mais antecipada, que é a ruptura do Paraguai, mas a Argentina começa a sua independência lá em 1816 e vai influenciar o Chile, vai subindo em direção ao Peru. E nós temos um outro movimento, que é o movimento que vem da Venezuela em direção ao Peru. Então são 2 movimentos aqui na América do Sul. Tá? E aí o Peru é o foco de resistência da América Espanhola, inclusive é um dos lugares mais difíceis de serem libertados. Os colonos vão contar com a ajuda, inclusive, de mercenários ingleses para fazer parte dessa luta, dessa guerra.
um dos mercenários ingleses mais famosos nas guerras de independência da América é o Lord Cochrane. Ganhou muito dinheiro lutando para todos esses países que iriam se tornar independentes. Tá? Depois eu vou falar mais especificamente dos líderes. Por enquanto vamos pensar só nas datas. Temos a situação do Uruguai, que é um pouco peculiar, que o Uruguai começa a sua independência contra a Espanha, mas acaba sendo anexado por Dom João VI. Então a independência do Uruguai não é contra a Espanha. A independência do Uruguai é contra o Brasil. Tá? Lá em 1828 a gente vai estudar isso dentro do primeiro reinado. O caso do México é um caso bem curioso, talvez a gente fale dele no final do nosso encontro de hoje, tá? Vai ser a última fala a respeito das independências da América Espanhola. Temos toda a América Central, que vocês percebem que tem datas juntas, né? 1838, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Por quê? A partir da independência do México, esses países se declaram independentes em bloco. Tá? Temos o caso do Haiti, que já foi mencionado por mim, que é o primeiro de todos esses territórios. Né? E temos os casos mais recentes de independência, que são os casos de Cuba e do Panamá, que aí é um outro contexto. Cuba se torna independente por interferência norte-americana no Mar do Caribe, na época do governo de Theodore Roosevelt. Ele defendia o Big Stick, a política do grande porrete. Então ele cria muita influência aqui na região do Mar do Caribe. Ele vai ajudar os cubanos a lutarem contra a Espanha e transforma Cuba no quintal dos Estados Unidos. Até hoje os Estados Unidos têm uma base militar em Cuba, a base militar de Guantánamo, né? E aí, até a Revolução Cubana, Cuba praticamente é uma espécie de quintal dos Estados Unidos, uma extensão da Flórida, onde se planta cana-de-açúcar, onde tem cassinos, hotéis, etc. E o caso do Panamá também é um caso de intervenção norte-americana, na época do Big Stick, quando estava sendo construído o Canal do Panamá. E aí, os franceses construíam o Canal do Panamá, os Estados Unidos se interessaram por assumir essa região do canal, e incentivaram a independência do Panamá, porque o Panamá pertencia à Colômbia. Tá legal? Então, um panorama geral de todas as independências da América Latina, da América Espanhola mais precisamente, e aí para vocês terem uma noção, né, de tempo. E agora eu vou chamar atenção para os casos de liderança que aparecem nas provas. Quem são os grandes líderes desse movimento? Quem são os nomes que eu tenho que conhecer? Então, dentro dos movimentos de liderança, quais são as lideranças? Necessariamente vocês precisam conhecer pelo menos o líder do movimento que começa lá na Venezuela, né, e que vai descendo em direção ao Peru, que é Simón Bolívar, que tem um objetivo muito específico no seu processo e na defesa da sua independência. Né? Simón Bolívar quer formar a Gran Colômbia, ou seja, a ideia do Bolívar é que a América se torne um grande país, principalmente para fazer frente às potências europeias. Então ele era unitarista nesse sentido. Né? Ele queria que a América se mantivesse sempre unida. Né? Já o outro líder, que vem da Argentina em direção ao norte, ambos se encontram inclusive na região do Peru, é o líder José San Martín. E San Martín já tem um outro objetivo, né? Uma outra ideia do que ele gostaria que fosse o resultado da independência da América. Ele vai ser mais federalista, ele vai defender que cada território tem a sua própria autonomia. Tá? Então esse federalismo acaba prevalecendo. A ideia do Simón Bolívar de formar a Gran Colômbia não dá muito certo, tá, gente? Então, infelizmente, para a ideia do Bolívar isso não deu certo. Mas é interessante que até recentemente a figura de Simón Bolívar é sinônimo de libertação, de luta, até de revolução. Quando Hugo Chávez, né, assume o poder e implanta o seu modelo de governo na Venezuela, ele vai chamar isso de Revolução Bolivariana. Ele se apropria dessa expressão e chama o seu governo de Revolução Bolivariana. Né? O que acontece? As tropas de San Martín vão ajudar no Chile, vão ajudar no Peru, vão encontrar as tropas vão encontrar as tropas do Simón Bolívar, né? E aí
vão, com a ajuda dos mercenários, libertar a região da Bolívia e do Peru, mas eles não têm um consenso, não há um consenso. Não entraram em guerra entre si, mas aí a América Espanhola acabou toda repartida em pedacinhos, tá legal? Então esses dois modelos são modelos importantes. Não esqueçam da expressão que a gente atribui ao Simão Bolívar, que é a ideia da Gran Colômbia, a ideia de formar um território unificado, um território fortalecido, tá legal? E aí a gente entra na questão do México. O México vai ser o último desses territórios que a gente precisa mencionar. A história da independência do México, ela tem toda uma peculiaridade, porque ela começa de um jeito e termina de outro bem diferente. Então nós começamos a falar da independência do México aí por volta de 1811. Então vamos ver? 1811, 1812, lá no México, algumas lideranças religiosas, dois padres, né, o padre Hidalgo e o padre Morelos, vão acabar mobilizando as populações indígenas. Olha aí, a gente já teve uma experiência semelhante, né, em outras regiões. Lembra que Tupac Amaru era indígena, lembra que os comuneiros acabaram tendo grande participação dos povos indígenas. Então os padres, dois padres, o padre Hidalgo e o padre Morelos, acabam sendo grandes líderes do início do movimento de independência da América, do México ali no caso, mas para tristeza ou, né, para azar desses padres, esse movimento ele tem grande parte da população indígena envolvida, e nós já sabemos que os crioulos, que são a elite colonial, não querem esse modelo. Tá? Então o que vai acontecer? Os setores mais liberais, entre o ano de 1812 e 1816, vão acabar assumindo essa liderança. Né? Vai ser a partir da figura de Madero que começa um processo de independência mais controlado pela elite crioula. Mas, no meio dessa confusão, nós vamos ter uma violenta repressão da própria Espanha. Né? Então, esse movimento acaba sendo reprimido. E a repressão espanhola acaba enviando para cá um líder que se aproveita da situação. Tá? Essa repressão espanhola traz para cá Agustín Iturbide. E essa história é muito curiosa e é muito interessante, porque Agustín Iturbide veio para cá para controlar o movimento de independência do México. Mas o que ele faz? Em 1821, Agustín Iturbide faz uma espécie de pacto com a própria Espanha. Para evitar uma ruptura radical ou algo parecido, ele dá uma espécie de golpe. O nome dele é Agustín Iturbide. Ele dá uma espécie de golpe contra todos os outros líderes da colônia de Nova Espanha, que era o nome, e aí ele vai declarar a independência do México, criando uma monarquia no México em 1821. É assim que ele vira Iturbide I. Tá? Então, só para a gente não se perder muito, aquele movimento de independência que começou com os padres Hidalgo e Morelos não deu certo. Por quê? Porque houve uma tendência mais da elite crioula de controlar o movimento. E que também não deu certo porque, olha aqui, vamos dar nome aos bois, que também não deu certo por quê? Porque aí veio a repressão espanhola, né? E acabou com o movimento mais liberal dessa elite crioula. E aí quem é que acaba assumindo essa liderança da independência da América do México? Agustín Iturbide. Só que a monarquia no México não durou nem um ano, ou durou um ano. Seja exatamente, eu não tenho certeza, mas em 1822 é proclamada a República no México. Agustín Iturbide é derrubado pela elite local e aí se proclama a República no México. Essa é a história da independência do México. Tá legal? Gostaria de fazer uma reflexão final sobre o resultado disso, porque a URGS gosta muito de tratar desse assunto.
e eu gostaria de mostrar para vocês que o resultado das independências da América Espanhola são governos muito característicos. Tá? Então vocês vão encontrar por aí nas provas da URGS a seguinte expressão. Vocês vão encontrar a expressão caudilismo. E aí vocês vão ter que saber o que é isso. De onde veio isso, né? Que história é essa dos caudilhos? Tem até uma música, né, de tradição gaúcha que fala a pampa pobre, né? Se for preciso eu volto a ser caudilho. Mas quem é esse caudilho? O caudilismo, eu vou botar entre aspas aqui, ele equivale ao nosso coronelismo. O caudilismo, vamos fazer uma proporção? Vamos montar uma proporção? O caudilismo está para a América Espanhola como o coronelismo está para a América Portuguesa. Tá? Então é uma espécie de grupo, uma elite autoritária, rural, né, militarizada, que exerce sobre a maior parte da população uma política e uma postura ao mesmo tempo paternalista, ou seja, de proteção, só que autoritária, né? E até violenta. É um paternalismo e um autoritarismo do tipo assim, trabalhem, façam as coisas de vocês e deixem que a gente cuida da política. Quem é esse agente? Quem é esse nós? Né? Esse paternalismo vem de uma elite rural muito forte, muito semelhante à elite rural dessas colônias de exploração que a gente vai encontrar, né, em todos os tipos, especialmente aqui no Brasil. No Brasil a gente também vai encontrar essa elite rural que dá origem aos tais dos coronéis, tá, gente? Então essa elite rural exerce um grande poder, por isso que a gente vai dizer que o resultado das independências, pelo modelo, pela forma como aconteceu, é a formação de repúblicas, né? O que a gente vai encontrar na América Espanhola? Repúblicas oligárquicas. Bem parecido com o que a gente vai encontrar no Brasil no momento da proclamação da República. Aí alguém poderia dizer, tá, só, mas é que na época da monarquia não tinha isso, né? Acontece que a monarquia brasileira, ou melhor dizendo, durante o período da monarquia brasileira, o governo monárquico dava de bandeja, de presente o poder para essa elite aqui no Brasil, para as oligarquias rurais. Quando o próprio Dom Pedro II já não consegue mais articular, já não mais dá conta das transformações, das forças, dos movimentos, das resistências, da abolição e tudo mais, aí o Dom Pedro II se torna dispensável ou até ruim para essa elite, para essa oligarquia. E aí a oligarquia lava as mãos e permite que os militares deem o golpe que encerra o Império Brasileiro e proclama a República, né? Um golpe militar lá em 1889. Mas isso é assunto para a história do Brasil, eu só estou fazendo a comparação e este é o resultado das independências da América Espanhola. Tá legal? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Esse modelo de aula é um modelo de novo aqui, utilizando duas telas ao mesmo tempo. Espero que tenha sido produtivo e tenha ficado claro. Tá legal? Encerramos então hoje o assunto as independências da América Espanhola. Tchau, até a próxima. Bom resto de semana para todos vocês. Um beijinho.